Dia de ontem e quarta teremos novamente, tivemos milhares de pessoas nas ruas do Brasil e eu vou comentar aqui na tribuna, senhor presidente, o que aconteceu em Canoas, Porto Alegre e algumas outras cidades. Senhor presidente, milhares de pessoas foram novamente às ruas no Rio Grande. O eixo foi saúde, educação, segurança, contra a PEC 37, contra o voto secreto. E percebemos, senador Mozarildo, que o movimento avança. Nas faixas de Porto Alegre já estavam, pelo fim do fator previdenciário, pelo reajuste dos aposentados, pela reforma agrária. Eu acho que o movimento avança nas suas propostas. Apenas lamento que houve, principalmente em Porto Alegre, quebra-quebra, incêndio, furto. Esses não são o movimento, esses não são os agentes do movimento que nós tanto defendemos. O movimento em Canoas inicia na Praça do Avião. Os manifestantes bloquearam a BR-116 e também a Getúlio Vargas por mais de 5 horas. Congestionamento que chegou a quase 10 quilômetros, segundo alguns. Vou além, a quase 14 quilômetros. São Leopoldo, a BR naturalmente também ficou parada. Em Porto Alegre, a alça que liga a Freeway e a 116 foi fechada totalmente. O trânsito na rodovia somente foi liberado às 22h15, ou seja, às 10h30 praticamente da noite. Os manifestantes, pelo outro lado, se contrapondo àqueles que queriam quebra-quebra, cantavam o hino nacional e cantavam, senadora Ana Amélia, o nosso querido hino do Rio Grande. E, ao mesmo tempo, diziam, sem violência, não há provocação. Infelizmente, houve o confronto, porque alguns insistiram no quebra e até mesmo no assalto. Senhor presidente, às 21h30, segundo a brigada, houve um confronto em frente à prefeitura. Em Canoas, repito, o ato começou pacífico e tudo indicava nesse sentido, mas houve também, embora bem menor que Porto Alegre, alguns incidentes. Enfim, milhares de pessoas foram às ruas. São Leopoldo, eu comentava aqui, no sentido capital anterior, meu amigo Quebra-Mola, que já se encontra aqui, na altura da Avenida São João Correia, um grupo grande bloqueou a rodovia em todo sentido. Dois Irmãos não foi diferente, Caxias do Sul também, Farroupilha, Bento Gonçalves, Vale do Taquari, Rio Pardo, acesso a Piratini. Enfim, eu reitero aqui a importância desse movimento, mas ao mesmo tempo não concordo, desde o primeiro dia, volto a fazer um apelo aos homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, que estão acertando nas propostas, mas que, infelizmente, uma minoria vai tentando deturpar o movimento com a violência. Senhor presidente, nesse momento se encontra aqui conosco líderes do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí. O Sindicato Metalúrgico de Gravataí, no Rio Grande do Sul, fecha aqui um acordo que deveria ser símbolo, sim, de também bandeiras que deveriam estar correndo no Brasil, como, por exemplo, Quebra-Mola, o acordo, eu diria, histórico, que vocês fecharam lá com a General Motors, para que a jornada de trabalho lá no Rio Grande, na General Motors, ficasse em 40 horas
semanais. Sei e recebi vocês hoje pela manhã, como recebi também os eletricitários e apresentei eles, encaminhei a pedido meu e da senadora Ana Amélia para o Ministério do Trabalho, porque com a lei da periculosidade, eles que já tinham esse direito assegurado teriam um prejuízo. Mas meu amigo Quebra-Mola e os outros 2 dirigentes que se encontram com ele, que eu vou aqui relatar. Foi um longo processo de negociação, por 40 dias, 5 dias de greve, a categoria totalmente mobilizada, pleiteando seus direitos legítimos. Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário. Os trabalhadores também foram beneficiados com a participação nos lucros e resultados, quinquênio, abono salarial. Porque tem muitas empresas, como eles sabem que a participação nos lucros depende de negociação, não abre as portas para as entidades. Eu espero que outras empresas, a exemplo que vocês fizeram, os metalúrgicos de Gravataí, consigam entabular o processo de negociação e avançar. 40 horas, repito, participação nos lucros, quinquênio, abono salarial. Esse acordo fechado pelo sindicato com o complexo automotivo da GM e mais 20 empresas mostra que a mobilização é que consegue resultados positivos. Sem quebra-quebra. Porque aqui eu falava antes, infelizmente, do quebra-quebra que houve principalmente na capital. Vocês, no movimento ordenado, liderado por vocês, conseguiram o avanço para cerca de 12 mil trabalhadores. Faço aqui referência aos diretores que estão aqui no plenário nesse momento. Valcir Ascari, Quebra-Mola, presidente do sindicato, e mais 2 diretores. O Gualberto Cetrullo Dusser, o castelhano assim chamado, companheiro de longas jornadas também, e o Edson Dornelles, que tantas vezes tive a alegria de dialogar com vocês 3 em momentos de conflitos, e vocês sempre também defendendo o fim do fator e a redução de jornada. Parabéns aos trabalhadores metalúrgicos de Gravataí por essa conquista. Parabéns a vocês, parabéns a toda a diretoria e parabéns a toda a categoria. Eu espero que o exemplo desta vitória seja contado, seja espalhado, seja divulgado pelo Rio Grande, para que outros trabalhadores tenham também essa conquista. Essa vitória das 40 horas tem uma simbologia, porque agora nos movimentos que estão nas ruas, e são milhões de pessoas pelas ruas, já começaram a levantar a bandeira das 40 horas e o fim do fator que vocês tanto lutam lá. As 40 horas é uma luta histórica dos trabalhadores, peleamos lá na Constituinte, não conseguimos, mas conseguimos 44. E agora, com os acordos como esse, que vocês conquistaram, vai criando condições para que a gente aprove aqui a PEC de autoria minha e do Senado Inácio Arruda e Paulo Paim, que reduz a jornada para todos os trabalhadores brasileiros de 44 para 40 horas semanais. Isto faz parte da nossa história. Vocês sabem que eu tenho orgulho de ser oriundo do movimento sindical. Presidi o Sindicato dos Canoas. Presidi a Central Estadual do Rio Grande do Sul, a famosa 7, que unificava todas as centrais numa única, e eu fui o presidente. Fui secretário-geral também da Central Única dos Trabalhadores e tenho uma relação excelente com todas as centrais sindicais. Vocês, por exemplo, são filiados à Força Sindical. Estou falando aqui do trabalho que vocês hoje me apresentaram aqui no cafezinho no Senado, onde eu recebia também outras categorias falando sobre a importância de avançarmos na pressão e também na negociação. Avançamos, eu lembrava agora aqui, em muitas outras áreas, mas quero nesse momento dizer, a redução da jornada de trabalho, acertada via acordo coletivo, pelo Sindicato de Metalúrgica de Gravataí com a GM, repito, é simbólica e serve de referência para todos os trabalhadores. Creio que o nosso país está maduro
Maduro para reduzir a jornada para 40 horas sem redução de salários. Repito, a PEC 231 e a PEC 75 de 2003, parceria minha com Inácio Arruda, está pronto para ser votado. Lembro que o Intersindical, que o DIESE, o Departamento Intersindical de Estudo Socioeconômico, diz que a geração de 3 milhões de empregos de 44 para 40 horas semanais. Enfim, esse é um momento histórico e por isso fiz aqui esse registro histórico, marcante, da luta que lá vocês travaram e que eu tenho certeza será referência para muitos homens e mulheres desse país que estão na expectativa de ter um emprego decente. Por fim, senhor presidente, eu quero deixar registrado que eu escrevi em torno de uns 10 livros, mas há 5 anos atrás eu escrevi esse livro, O Rufar dos Tambores, que eu sei que vocês leram. Eu sei que vocês leram. E eu digo aqui no livro, senhor presidente, e vou ler só a última página. Estou terminando mais um livro. É início da primavera. As flores já começaram a desabrochar nos jardins, nas praças, nos campos e nos bosques. O sentimento que tenho é que essa estação do ano sinaliza a construção de novos caminhos, novos horizontes, sóis e luas. Esse sentir, certamente, não me é novo ou estranho. Posso, inclusive, ter me acostumado a ele, mas é fundamental que eu diga, preciso dizer, há 5 anos atrás, pois para o bem da verdade, sempre foi assim. É inquestionável, temos que transpor rios em busca do sonho que está por vir e a esperança que carrego desde criança. Desde quando entrei pela primeira vez numa sala de aula, desde quando parei de poder abraçar o meu querido pai. Desde quando vi meus filhos nascerem. Está na minha pele, no meu olhar, na minha voz, no meu suor, na minha saliva. Confesso que de uns anos para cá venho sofrendo como os poetas, que morrem cedo. Sei que vocês devem estar se perguntando, mas o quê? Mas por quê? O que ele está dizendo? Durante toda a minha existência, eu fui embalado por orgulho, com orgulho, pelos sons das ruas, dos portões da fábrica quebra-mola, dos colégios, dos campos, das construções, das paradas de ônibus, das florestas, pelo lamento dos oprimidos e dos discriminados, do povo inquieto a tocar os seus tambores e a agir e exigir com pressão e mobilização pelo um país melhor. Dizia eu há 5 anos atrás, será que o coletivo, será que estou perdendo a condição de entender o presente? Ou será que o coletivo inconsciente da indignação se esfumaçou pelos tempos? Onde está, eu dizia, a batida dos tambores que outrora escutávamos a exigir o fim da ditadura, as diretas já, a cassação de corruptos, a reforma agrária, as 40 horas, o direito à cidadania, mais emprego, salário decente, valorização dos aposentados e pensionistas? A grande virtude do homem público, eu dizia, é a fidelidade com a sua história. Mas sendo assim, o que dizer daqueles que a aviltam, que a corrompem, que a esmagam, que a esquecem, que a assaltam? Serão eles saqueadores da dignidade de uma nação? Fico ao lado dos meus. Se tiver que começar, começarei tudo outra vez. E farei com a mesma paixão como lá começamos. A minha mensagem é a minha vida, embalada caudalosamente pelos rufar dos tambores que os senhores aqui simbolizam, que sempre tocaram. Este livro escrevi há 5 anos atrás.
mostrando que essa voz calada das ruas teria, com certo momento, voltar a dar passos, a caminhar, que haveria de explodir, está o fato aí. Nós, que trabalhamos tanto em outros momentos da história, hoje estamos sendo embalados, talvez não só pelo rufar dos tambores, mas pelo teclado de um computador, da internet, do Face, dessa juventude, que tem mais informação acumulada do que nós, que aperta um botão e sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O rufar dos tambores está nas ruas. Não a violência, mas sim a mobilização. Vocês aqui representam, para mim, esses 3 líderes sindicais, o símbolo da mobilização que conquistou as 40 horas e há de avançar muito mais. Parabéns a vocês. Obrigado, presidente. Encerro assim o meu pronunciamento.